Eu vou meditar na palavra de Deus, trazer uma palavra aqui para o nosso coração. Meu prazer estar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Meditar na palavra é muito satisfatório, é algo transformador e que dá muito prazer ao coração, muita alegria. Hoje a palavra da meditação, continuando o Evangelho de João, capítulo 1, agora, os versos 43 a 51, terminando, portanto, o capítulo 1, a meditação de hoje. A meditação destes textos aqui, destes versículos, é um relato do apóstolo João, descreve como foi a chamada de dois discípulos, Filipe e Natanael. A meditação anterior foi a chamada de outros dois discípulos, o André, que era discípulo de João Batista, e passou a ser discípulo de Jesus. Ele foi ao encontro de Pedro e levou Pedro até Jesus. Hoje, o texto da meditação tem algumas coisas parecidas, porque Filipe foi pescado por Jesus para ser o seu seguidor, e Filipe pescou Natanael e levou até Jesus. O texto diz: no dia imediato, às vezes aparece no dia seguinte, várias vezes. A gente lê no Evangelho de João, no dia seguinte, por exemplo, no versículo 29, no dia seguinte, no verso 35, no dia seguinte, e agora no verso 43, no dia imediato. Eu já mencionei aqui que o Evangelho de João segue uma sequência cronológica, uma sequência temporal. Tem este aspecto no Evangelho de João. Os outros evangelhos são um apanhado de escritos, a junção de vários escritos formando o Evangelho sem uma sequência temporal. O Evangelho de João tem essa característica, por isso diz: no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrar a Filipe, a quem disse: segue-me. Depois de chamar André e Pedro, e ambos passarem a ser discípulos de Jesus, agora chegou a vez de Filipe e Natanael. Jesus estava fora da Galileia, quando chamou André e Pedro para serem os seus discípulos. Não se sabe exatamente onde estava, se estava do outro lado do Mar da Galileia, na região da Itureia, ou se estava na região sul da Palestina, na Judéia, não se sabe exatamente. Mas o que o texto nos garante, o texto sagrado nos garante, é que ele estava em uma região de deserto, no acampamento de João Batista, nos lugares desertos onde João Batista exercia a maior parte do seu ministério. Porque André, na meditação anterior, quando ele chama André era um dos discípulos de João Batista, que estava com João Batista e foi indicado por João Batista e autorizado por ele para seguir Jesus e se tornar discípulo de Jesus. Por isso, é que isso nos garante Jesus está em uma região deserta com João Batista. Aqui diz: imediatamente no dia seguinte, Jesus foi para a região da Galileia. E lá na Galileia encontrou a Filipe.
E o que Jesus disse a Filipe? Me segue, Filipe. Seja o meu discípulo. Seja o meu seguidor. Eu quero você para ser o meu discípulo. Esta chamada pessoal de Jesus, o encontro pessoal de Jesus com os seus discípulos. Para convocar, chamar, para que eles deixem tudo. Deixe a família, deixe a casa, deixe os bens e passe a seguir Jesus Cristo. Seriam 3 anos de andar com Jesus, de viver com Jesus, de estar com Jesus. 3 anos dedicados à missão de andar com Jesus e aprender com Jesus. Os 3 anos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E o verso 44, o apóstolo João, ao escrever, disse: Ora, Filipe era Betsaida, cidade de André e de Pedro. Uma informação que o apóstolo João dá para dizer que os 2 discípulos anteriores, André e Pedro, eram da mesma cidade de Filipe. Eu vou aqui mostrar para você onde que fica, ou onde ficava a Betsaida, cidade da Palestina chamada Betsaida, bem aqui. Eu estou com o cursor mostrando para você, olha aqui, no extremo norte do Mar da Galileia, e no mapa parece como que esteja na região de Traconites, na Itureia. Só que tem um detalhe importante, o apóstolo João, lá no capítulo 12, verso 21, dá a informação de que Betsaida pertencia a Galileia. E no mapa, Jesus, então, está aqui nessa região da Galileia, encontra-se com Filipe. O apóstolo João diz: olha, gente, Filipe, ele é da mesma cidade aqui de Betsaida, mesma cidade dos 2 discípulos anteriores, de André e de Pedro. O versículo 45 diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe pescou Natanael. Jesus pescou Filipe e Filipe pescou Natanael. Muito importante a gente olhar para esse texto e ver que nós não fazemos nada sozinho, nós não fazemos sozinhos as coisas. Eu imagino Filipe indo ao encontro de Natanael, dizendo assim: olha, Natanael, encontrei o Messias das Escrituras Sagradas, encontrei, ou melhor, ele me encontrou, eu fui encontrado por ele, ele me chamou para ser o seu discípulo. Imagino que eles eram amigos. Eu imagino Filipe dizendo a Natanael: eu fui encontrado pelo Messias, ele me encontrou e eu quero levar você para conhecê-lo. Quero te apresentar. Agora eu sou discípulo dele, vou segui-lo. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Ele é Jesus, o Nazareno, filho de José. Achamos ele é de Nazaré da Galileia, filho de José. Ele é desta região aqui, vou mostrar a vocês. Ele é aqui de Nazaré. Ele estava pertinho de nós aqui. Ele estava aqui na nossa região. Ele é o Messias. Que novidade extraordinária. Ele estava aqui na nossa região e nós não percebíamos. Moisés não fez nenhuma referência específica, clara e direta a respeito do Messias na lei. Mas
bem no início do Pentateuco, no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Depois da queda, Deus falou a Adão, falou a Eva e falou à serpente. E na conversa com Eva, Deus diz, olha, é de você, Eva, é da mulher que vai nascer aquele que vai ferir a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar dele e ele vai ferir a cabeça da serpente. Deus, então, aqui promete o Redentor, promete o Messias, é a primeira referência, é a primeira promessa de Deus. Então, quando Filipe diz a Natanael, encontramos aquele do qual Moisés falou, ele tinha em mente, no coração de Filipe, estava essa promessa de Deus feita bem no início da criação, promessa do Messias. Além do que, Filipe disse, ele também é aquele que foi prometido, que foi prenunciado pelos profetas. E aqui a promessa do profeta Isaías. O profeta Isaías falou a respeito do Messias no capítulo 4, verso 2. Aquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. O profeta Isaías falando a respeito do Messias, chamando-o de renovo do Senhor, e esse renovo do Senhor será belo, ele será glorioso. E o futuro da terra será o orgulho. O futuro da terra de Israel será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Não havia promessa da vinda do Messias, do renovo, da redenção, pelos profetas, e Isaías foi um dos que muito falou a respeito da vinda do Messias. Outro profeta que também falou foi Zacarias. Zacarias capítulo 6, verso 11 e 12 e 13. Diga-lhes que assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, se assentará em seu trono para governar, e ele será sacerdote do trono, ou sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. O profeta Zacarias é mais específico aqui. Ao prenunciar a vinda do Messias, ele diz, ele construirá o templo do Senhor. E essa promessa estava muito viva e clara na mente dos hebreus piedosos, judeus piedosos, e eles aguardavam a redenção de Israel, eles aguardavam o Messias. Por isso é que Filipe, conversando com Natanael, disse, aquele de quem falavam os profetas me encontrou e agora eu sou discípulo dele. Ele estava com esta profecia do profeta Zacarias muito viva no seu coração, e esta era a esperança deles, de que um governo fosse levantado que pudesse livrar a nação, livrar o país da opressão, do subjugo do Império Romano naqueles dias. E eles desejavam muito que Israel fosse uma nação independente, autônoma, e que não fosse, seu povo não fosse subjugado pela ditadura do Império Romano. Eles aguardavam um governo político. Era isso que eles queriam e desejavam bastante. E Filipe tinha esta esperança. Por isso ele diz, olha, ele me encontrou e eu vou ser discípulo dele, eu vou fazer parte desse governo dele. Porque estava muito viva essa profecia do profeta Zacarias, que diz também, ele será sacerdote no trono. Ele vai ser tanto o governo político como o sacerdote. E vai haver harmonia entre o seu ofício de governar, o seu ofício de rei e o seu ofício de sacerdote. Vai haver
harmonia, porque ele vai ser as duas coisas. Ele nos encontrou, Natanael, ele nos encontrou. Claro, meus irmãos, que essa profecia de Zacarias não está dizendo que Jesus Cristo, na sua primeira vinda, será isto. Esta profecia de Zacarias é uma profecia mais para o futuro, para a segunda vinda de Jesus. Mas eles aguardavam, essa era a esperança. Nós hoje sabemos que a profecia de Zacarias é uma profecia para a segunda vinda de Jesus e não para a primeira, porque na primeira vinda de Jesus ele não foi governo político, ele não foi rei que se assentou no trono para governar a nação. Na segunda vinda ele vai ser rei, vai governar politicamente o povo de Deus, a nova terra, e também vai ser o sacerdote, como bem descreve o livro de Apocalipse, falando de Jesus Cristo como rei e como sacerdote. Ainda no 45 ele diz, ele é Jesus o Nazareno, ele é de Nazaré, ele é filho de José. E a gente sabe e até conhece a família de José, os irmãos dele, a mãe, Maria. Era alguém próximo aqui de nós e da região da Galileia. E no verso 46, Natanael perguntou a Filipe, escuta, Filipe, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Não sabemos, não se sabe exatamente, não dá para afirmar a verdadeira razão porque Nazaré não era bem conceituada. Por que as pessoas ali da região da Galileia não tinham Nazaré como uma cidade bem conceituada? Não viam Nazaré com bons olhos. Não se sabe exatamente o porquê, não dá para afirmar, não há dados, nem nos evangelhos canônicos, nem nos pais da igreja e nem nos evangelhos apócrifos, informações suficientes para descrever a verdadeira razão por que Nazaré não era bem vista. Podemos supor, há pelo menos duas suposições. Primeira, que Nazaré era pequena, não tinha importância política, era uma cidade muito pequena e por isso não tinha, não era bem vista pelos galileus, né, pela população da região da Galileia. E a segunda hipótese é porque os habitantes de Nazaré eram muito incrédulos em relação a Jesus. Por várias vezes, Jesus disse, o profeta não tem honra na sua própria casa. Em outros lugares das Escrituras, Jesus disse, eu não pude realizar milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Então, essa hipótese parece ser bem consistente com as Escrituras Sagradas e Nazaré hoje, nos dias atuais, em 2021, como que é. Interessante é que das cidades da Palestina, Nazaré permanece até hoje. Era uma cidade pequena, bem pequena, sem importância política e sem importância religiosa na época, mas ela existe até hoje. E hoje é uma importante cidade. Hoje, Nazaré é importante nesses dois sentidos, porque é a capital do povo árabe no Oriente Médio e também porque é um lugar histórico que os cristãos do mundo inteiro vão a Nazaré para peregrinar na cidade em que Jesus viveu, dos seus 2 anos de idade até completar 30 anos. As pessoas conheciam Jesus e não davam muito crédito ao que Jesus pregava, porque o primeiro lugar onde Jesus começou a pregar o evangelho foi em Nazaré da Galileia e foi rejeitado, não foi aceito. Então, é por isso que esta hipótese é a mais consistente pela qual a população não via Nazaré com bons olhos, não era bem conceituada na opinião da população.
E ainda no verso 46, Filipe respondeu a Natanael, vem ver, vem ver. E no verso 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Filipe estava levando Natanael até Jesus. Quando se aproximava, Jesus disse, olha aí, um israelita, um verdadeiro israelita. Essa expressão é linda, um verdadeiro israelita. O apóstolo Paulo vai falar do verdadeiro israelita em Romanos, no capítulo 2, verso 28, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, a que é meramente exterior e física. Não, judeu é o que é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui falando do verdadeiro israelita, que não é aquele que é filho de Abraão e nem aquele que passou pela circuncisão. E Jesus Cristo fala, né, exatamente o que Natanael ele disse, aí está um verdadeiro israelita e que não há dolo. Não há dolo significa ele se esforça para obedecer à lei, para obedecer aos profetas, para obedecer à palavra de Deus. Ele tem o coração disposto, movido pelo Espírito Santo, para obedecer a Deus, para obedecer o que diz a palavra de Deus. Ele tem o Espírito Santo na vida dele, fica constrangido quando não consegue obedecer, quando não consegue colocar em prática o que diz a palavra de Deus. Ele não tem prazer na desobediência, mas o seu prazer está na obediência. E o verso 48 perguntou-lhe Natanael, onde me conhece? O Senhor me conhece de onde? Jesus respondeu, Natanael, antes de Filipe te chamar, te trazer até aqui, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Eu te vi e eu te conheço. As Escrituras Sagradas dizem que Jesus Cristo é Deus, e Ele é Deus porque a palavra diz, Ele é Deus. Ele já conhece Natanael desde sempre. Desde sempre. Jesus Cristo é o Criador. Então, Natanael, eu vi você lá debaixo da figueira. Sabe quando você estava lá debaixo da figueira? Eu imagino Natanael meditando na palavra de Deus, meditando, orando debaixo da figueira, falando com Deus. Quem sabe naquele mesmo dia, e Jesus disse, olha, eu vi você lá debaixo da figueira. E o verso 49, então exclamou Natanael, mestre, mestre, olha agora, ele chama de mestre, mestre, tu és o Filho de Deus. Eu sei agora eu sei que tu és o Filho de Deus, eu creio nisso. Eu creio também, a partir de agora, que tu és o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus. E tu és o Rei de Israel. Eu creio que tu é o governo que o Senhor Deus mandou para governar a nossa nação. Governar o nosso povo, para libertar a nossa nação desse jugo. Nós sabemos, porque as Escrituras nos revelam, Jesus Cristo não veio para ser Rei de Israel naquele momento. Ele veio para ser o servo sofredor. Mas na segunda vinda, ele virá para ser o Rei de Israel, Rei de todo o povo de Deus, do verdadeiro Israel de Deus, constituído não somente de judeus, mas de todos os povos da face da terra. E o verso 50, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Você está crendo é porque eu disse que vi você debaixo da figueira? É, Natanael. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ver coisas maiores do que esta que você está vendo agora, o fato de eu dizer que te vi debaixo da figueira. Jesus encerra então aquele diálogo dizendo, em verdade vos digo, e agora Jesus se dirige a todos que estão ali. Eu digo a vocês, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
E Jesus Cristo fala a respeito da sua ascensão aos céus, também a respeito da sua segunda vinda. Ele está dizendo, olha, vocês vão ver coisas maravilhosas. Eles vão presenciar a minha subida ao céu. Quando Jesus levitou, subindo aos céus, diz a palavra que os anjos desceram, vieram ao encontro de Jesus Cristo para fazer o cortejo de Jesus até os céus. A Bíblia também nos revela que quando Jesus Cristo voltar, ele vem acompanhado de anjos em um cortejo para o encontro do seu povo na face da terra, para ressuscitar o seu povo, estabelecer seu reino. E é disso que Jesus está falando. Vocês vão ver tudo isso. E vocês vão ficar fascinados, muito felizes. E essa é a nossa esperança. Essa também é a nossa esperança. De ver Jesus Cristo. Nós não vimos, tivemos o privilégio de ver assim como Felipe e Natanael, André e Pedro, o apóstolo João e todos os demais apóstolos, discípulos do nosso Senhor. Tivemos o privilégio de ver Jesus ser assunto aos céus, como tiveram aquelas mais de 500 pessoas, como disse o apóstolo Paulo, mais de 500 pessoas assistiram Jesus Cristo sendo levantado, sendo assunto, subindo ao encontro de Deus, e os anjos descendo para fazer o cortejo dele até o céu. Mas nós, com certeza, teremos o privilégio de ver Jesus Cristo descendo dos céus e nos ares, acompanhados por milhares de anjos. Teremos esse prazer que a palavra de Deus nos garante. Vocês vão ver coisas maiores do que o fato de eu dizer que vi Natanael debaixo da figueira. Deus abençoe. Essa palavra seja reveladora e transformadora ao nosso coração.